Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a rinoplastia secundária e a busca por resultados naturais. Bom, vamos lá. A rinoplastia secundária é aquela que o paciente já fez uma rinoplastia, ou teve um trauma, ou até fez uma septoplastia que alterou a simetria, ou caiu a ponta do nariz, enfim. É um paciente que já tem cirurgia prévia na região a ser operada. A busca por resultados naturais é sempre muito importante. Por quê? Porque os resultados naturais, o nariz fica proporcional, ele fica sem ter cara de operado e ele fica funcional. Porque é muito comum nas rinoplastias secundárias os pacientes terem a queixa estética, mas também terem a queixa funcional. Por quê? Porque o nariz que fica um pouco torto, ou o nariz que fica com algum estreitamento valvular, ou o nariz que fica com alguma assimetria, enfim, todos esses vão ter diferenças em relação à entrada do ar pelo nariz e, consequentemente, apresentar alguma queixa funcional. Então, quando a gente fala de rino secundária, é claro que o cirurgião ele precisa ter um pouco mais de experiência. Por quê? Porque o nariz ele vai ter algumas armadilhas que a gente só descobre no intraoperatório. Então, na avaliação prévia, você tem uma noção, você enxerga qual que é a desproporção, uma simetria, uma queda de ponto, um nariz que é torto, alguma irregularidade, uma fragilidade septal, enfim, tem várias possibilidades que o paciente que já tem uma cirurgia vem apresentando. E aí você vai fazer um projeto. Normalmente nesse projeto você vai precisar de enxertos para poder corrigir e dar estrutura e dar força para o novo nariz. E esses enxertos em geral vão vir do septo quando o septo não tiver sido operado. Foi feito só a rinoplastia, por exemplo, coisa que é menos frequente. E da orelha, para alguns preenchimentos, para algumas correções de assimetria, e quando realmente precisa de estrutura para cartilagem de costela, né? Que a gente já discutiu várias vezes por aqui. Agora, é uma cirurgia desafiadora? Sim. Por quê? Porque desde a parte que você descola a pele, existe cicatrização, existe fibrose, então o descolamento ele precisa ser bastante minucioso, já existe cicatriz prévia, então você tem que fazer uma cicatriz onde você vai melhorar a cicatriz anterior e não piorar, então isso tudo envolve técnica e envolve a prática. Agora, quando os defeitos são pequenos, ou seja, algumas pequenas irregularidades, aí a rinomodelação é excelente. Ou seja, você operou, deu tudo certinho, mas ficou uma leve irregularidade numa região que dá uma sensação de que o nariz é torto. Se você preenche um pouquinho, às vezes você usa 0,2 ml de ácido hialurônico, o que é quase nada, e já resolve. Aí você não precisaria passar por um novo procedimento, né? Porque a rinomodelação estaria muito bem indicado para esses casos. E, inclusive, na minha opinião, é a melhor indicação da rinomodelação, que seria ajustar algumas pequenas irregularidades que às vezes surgiu com a cicatrização após a rino. Mas enfim, eu acho que o recado principal é que a rinoplastia secundária, por mais que o paciente tenha uma, duas, às vezes até mais cirurgia, dependendo do que foi feito anteriormente, existe espaço para melhora. Também é importante o paciente que for um candidato à rinoplastia secundária ter a noção que é uma cirurgia desafiadora, que é uma cirurgia realmente mais complexa, que precisa escolher um cirurgião mais experiente, discutir com ele as possibilidades, porque na maioria das vezes tem algumas coisas que podem não ser corrigidas, né? Tem alguns tipos de alteração que a cirurgia pode não atingir ainda o resultado que às vezes o paciente deseja. Então, para isso, novamente, o cirurgião experiente ele vai ter uma noção até onde ele vai conseguir realmente chegar e vai passar a segurança que o paciente precisa, já que ele já tem uma rinoplastia prévia sem sucesso, então o paciente é um paciente mais inseguro dessa outra cirurgia ser realmente de sucesso. Então, o cirurgião ele tem que ter bastante noção do que ele está falando, porque assumir essa responsabilidade de pegar um nariz que às vezes tem realmente bastante irregularidade e trazer ele para uma situação mais bonita, mais natural, mais funcional, realmente é desafiadora. Mas para quem trabalha com isso, para quem é especialista nesse tipo de procedimento, a gente realmente recebe cada vez mais pacientes com essas irregularidades e graças a Deus a gente consegue, na maioria dos casos, uma melhora significativa, tá bom?
Deixe seus comentários, né? A gente vai respondendo. Também deixe suas dicas para os próximos vídeos, né? A gente teve uma dica recente de uma paciente para falar sobre a válvula nasal. É um assunto super legal, que realmente nós ainda não abordamos, então a gente vai preparar esse tema, tá bom? E fique com a gente, compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. E é isso aí, tá bom? Um abraço para vocês e até!